Oi, agora estamos ao vivo. Tudo certo, galera? Bom dia para todo mundo aí. Bom dia! Ó, estamos bem, hein? Uma galera já esperando a gente aqui. Tá Vocês acordam cedo, escutando? hein? É um bom sinal, galera, que a gente é bastante. Boa! Então, bom Eu fico sempre dia. animada com esses papos de CS. Eu fico particularmente. Gosto de aprender bastante sobre isso. É importante para quem está começando, é importante para quem já é grande, né? Ou tô errada? Eu acho que é importante para todo mundo, principalmente quando a gente tem visões de negócio diferentes. Isso aí. Né? Acho que quando a gente já está imerso no dia a dia de CS, a gente acaba tendo uma visão muito do é assim que eu aprendi, é assim que eu faço. Quando a gente conversa com outras pessoas da área, a gente acaba aprendendo uma coisinha nova. Show. É bom para todo mundo. Isso aí, olha só, não temos nem um minuto ainda, já tivemos um grande aprendizado. Isso é um bom sinal. Galera, a gente vai dar um tempinho aqui, mais uns 2 minutinhos para todo mundo entrar e vamos começar, tá bom? Queria agradecer para todo mundo que está aí super empolgado, 10 horas da manhã, querendo bastante conteúdo. Agradeço mesmo vocês por essa oportunidade e espero que todo mundo goste. Um pedido que eu quero fazer super especial é que vocês participem bastante pelo chat, tá? Que vocês façam bastante pergunta. A Robs preparou uma apresentação bem legal para a gente entender bem sobre esse conceito, sobre aprendizados, enfim, como é que vocês podem aplicar isso aos negócios de vocês. Mas quando a gente tira dúvidas, é sempre mais proveitoso, concorda, Robs? Com certeza. Eu acho que a sua dúvida nunca vai ser boba. Alguém está pensando a mesma coisa que você, então facilita perguntar. Isso aí, perfeito. Então, galera, participem bastante pelo chat mesmo, que eu vou conectando, pegando as dúvidas aqui e tirando com a Robs, tá bom? Isso aí. Bom, assim, a gente pode ir, só vou me apresentar para quem não me conhece, tem vários alunos da 49 aqui, esses aí já me conhecem bastante. Quem é aluno da 49, dá um oi aí, por favor, para saber quem é que está online. Mas para os que ainda não me conhecem, eu sou a Bibi, eu sou cofundadora da 49 Educação. Tá? Na 49 a gente tem um programa que se chama Startup University, que ajuda startups a acelerarem seus resultados, que ajuda startups a lançarem seus negócios no mercado, tá? Sigam a gente no Instagram, no LinkedIn, enfim, para conhecer um pouco mais e sempre estar atento a esses conteúdos que a gente tenta trazer, tá bom? E hoje a gente trouxe uma temática que a gente ainda não tinha trazido, óbvio, nós estamos estreando, tá? E vamos falar um pouquinho sobre o sucesso do cliente. E assim, não vou ficar aqui. Eu te acho perfeita, tu sabe disso, né? Quando a gente foi juntas lá para Lages, me apaixonei por esse conteúdo e na mesma hora pensei que precisava trazer para 49. Obrigado por ter topado fazer online, né? Porque essa pandemia privou a gente de ter um evento presencial. Mas quero dar esse espaço para te se apresentar para eles aí, entender um pouquinho sobre o teu trabalho, tá bom? Tá bom, vamos lá, vamos lá. Acho que a gente já pode colocar a apresentação, que daí já tá ali sobre mim também. Show, Anjo. Joga lá pra gente, por favor, a apresentação. Sinto isso, né? Enquanto a Up, gente up, coloca a up, up. apresentação da Vários Ops, spoilers aqui. eu. Show, volta aí, Ops. Antes Pronto. só da gente começar, vamos fazer assim, ó, galera. O Ângelo vai jogar para vocês aí agora uma enquete, tá? Porque a gente quer entender qual é o momento que vocês estão, para que a Robs possa alinhar o conteúdo dela com o conhecimento de vocês, tá bom? Então a gente quer saber se o momento de vocês, qual é o momento que vocês estão agora, se vocês sabem bastante já sobre o sucesso do cliente, se vocês não entendem nem o que é o tema, ou se vocês pelo menos sabem o que é. Contem pra gente aí nessa enquete, por favor. Ah, tô vendo umas barrinhas se mexendo ali. Eu tô aprendendo a mexer nesse sistema, tá, gente? Eu tô adorando. Show, show. Que bom que tá gostando. Eu te ajudo. Por Esse negócio de enquanto, tecnologia é maravilhoso. por enquanto a gente tá com 60%, sei o que é, mas não tem conhecimento aprofundado. 30% que não sabe nem o que é, Robs. E Boa. 8% tem um conhecimento aprofundado no tema. Boa, eu acho que vai ter um pouquinho para cada um. Vamos começar do começo. Show, perfeito. Então, pronto. Vocês conseguem ver a apresentação aí? Tá tudo certo? Tá tudo certo. Estamos vendo. Então tá, então vamos lá, vamos começar a falar.
Bom, eu sou a Roberta Silva, Hobbs. O Hobbs é um apelido que cresceu aí comigo junto com o CS desde 2016, que é desde quando eu trabalho especificamente na área de CS. Eu sou fundadora e consultora da Consultoria de Sucesso, que é uma empresa focada em treinamento para profissionais da área de CS e consultoria para empresa que está tentando modelar sua área de CS. Seja uma empresa que está começando do zero, né? Tipo, pontapé inicial, o que CS faz e começar a estruturar processos mesmo, a uma empresa que já tem CS um pouquinho mais madura, que precisa só aprimorar um pouco os processos. Então, a gente atende o Brasil inteiro e isso me dá um panorama que eu gosto muito de comentar, que é sobre aspectos culturais. A regionalidade, o que isso tem a ver com o sucesso do cliente? Que não é a mesma coisa no sul, que não é a mesma coisa no norte, que não é a mesma coisa no sudeste, e isso tem me dado muita oportunidade de aprender e aprimorar essa técnica de como que eu trago sucesso para o cliente visando o uso desse produto. Eu tenho algumas especializações, tá listadas aí para vocês, de user onboarding, marketing de relacionamento. Estou terminando agora de cultura organizacional, que eu achei importante para complementar aí um pouquinho do que eu venho mexendo nas empresas, é importante entender essa parte cultural. E alguns projetos que eu trabalho, que eu gosto de trazer também, que são sensacionais. Um deles é o blog do Customer Success Brasil. Então, se você gosta de ler conteúdo de CS, tem muita coisa lá. O blog é escrito por várias pessoas, eu sou uma das autoras, mas quem criou ele foi o Eduardo Tavares. Então tem muito conteúdo lá, dá muito tempo também. Tem o ClienteCast, para você que não está muito na vibe de ler, dá para ouvir. Então o ClienteCast é o primeiro podcast de CS do Brasil. A gente já completou aí o primeiro ano. Já temos mais de 40 episódios lançados, com muito conteúdo de CS, trazendo uma galera muito... Pode falar palavrão, Sara da manhã? Não, né? Trazendo uma galera muito boa. Tá liberado. Não alinhei contigo, mas tá liberado. Uma galera muito boa do mercado, mostrando o que eles fazem na prática. Então, são conteúdos muito faça você mesmo, para inspirar a galera dentro da área. Projetos como o TDC, que é um evento, Startup Summit, que é um evento do Sebrae aqui que acontece em Florianópolis, mas ele é do mundo já. Já vem palestrantes de todas as partes do mundo aí para o Summit. E o Technovation também, que é um projeto mundial, uma competição, na verdade, para adolescentes, meninas de 9 a 18 anos, uma competição de tecnologia. Então, são projetos que eu apoio, que eu gosto, e se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais, é só dar um Google aí em cada um deles. Ali embaixo tem os meus contatos. Quem quiser rede social, fica super à vontade. Adoro, respondo todo mundo. Me marca nas fotos. Tem o meu Instagram e meu LinkedIn ali. Show, show. Vocês viram, né, galera, que a 49 não brinca em serviço, né? Quando a gente fala de trazer mentores aí, a gente traz uma galera boa. Então, de novo, Hobbs, obrigado pela oportunidade. Tem uma trajetória aí excelente no ecossistema de inovação e estamos super felizes com essa oportunidade, viu? Vamos lá. Eu fico muito feliz com esse convite, né? Falando assim para tanta gente, principalmente para essa galera que ainda não conhece CS. Vocês são os meus motivos de trabalhar todos os dias. Muito obrigada. Mas eu fico super tímida de falar de mim. Então vamos falar de CS? Vamos lá. O que é esse tal de Customer Success, né? Sucesso do cliente, CS, a gente vai dando uns apelidinhos carinhosos aí também. Mas ele é esse interesse genuíno em a gente conseguir fazer com que o cliente tenha sucesso com o nosso produto. O nosso cliente, ele precisa chegar a algum ponto. O nosso produto, ele não é o centro. Se eu contrato um software de contabilidade, eu não quero o software. Eu quero que sobre tempo no final do meu dia para poder fazer alguma outra coisa. Então, é um meio, é através do nosso produto, é através do nosso serviço que o cliente vai ter o resultado que ele deseja. Então, essa questão de sucesso do cliente é a gente conseguir desenhar uma trajetória para ele, que ele consiga ter sucesso usando o nosso produto ou o nosso serviço. E aí, o que é sucesso é que é um pouco mais complicado. Empatia. Vocês gostam dessa palavra? Empatia?
Responda aí no chat, galera. Eu particularmente gosto. Eu adorava essa palavra, até eu começar a descobrir o que era alinhamento de expectativa. E aí vocês vão ver aí ao longo da apresentação que eu uso algumas frases polêmicas. Essa é uma das frases que eu disse em 2019, que empatia é uma das maiores mentiras que já me contaram. Empatia, se você for lá pegar significado, dicionário e tal, se colocar no lugar do outro, tratar o outro como você gostaria de ser tratado, e por aí vai. E aí eu fiquei pensando sobre, e o meu cliente, eu vou tratar ele como eu gostaria de ser tratado, eu não sei se ele tá num bom dia, assim como eu tô no bom dia, ou se ele tá num mau dia, enfim, não tem como eu tratar ele partindo de uma suposição de que ele gostaria de receber o mesmo tratamento que eu gosto de receber. Claro que a gente tem um certo feeling, mas não seria muito mais fácil se eu perguntasse para o meu cliente como ele quer ser tratado, alinhar essa expectativa com ele, como que está o seu dia hoje? Você pode conversar comigo hoje? E partir toda dessa questão de conversa, de pergunta. O jeito mais fácil de você descobrir o que é sucesso para alguém é você perguntar o que é sucesso para ele. Uma dedução, ela não vai te ajudar a ter o resultado que ele espera. Vai te ajudar a ter o resultado que você planejou para ele. Então, se você tem um software e você acha que o seu software está funcionando direitinho no seu cliente, você já perguntou para ele se ele está conseguindo fazer aquilo que ele pensou em fazer? Então, acho que alinhar essa comunicação é mais importante do que a gente usar a palavra empatia e falar, não, mas eu estou tratando ele igual. Igual eu gosto de ser tratado quando eu sou cliente. Isso é bem legal, sabe, Robson? Vou até dar um adendo aqui, que na metodologia da 49 Educação, a gente sempre começa fazendo a validação de um problema que o cliente passa, né? E muitos nossos alunos questionam assim, mas por que eu tenho que fazer isso? Por que eu não posso começar direto pela minha ideia? E aqui tá a grande chave, né? Porque muitas vezes o que a gente considera como sucesso é diferente do que o nosso público considera como sucesso. E isso vale não só para Customer Success, enfim, mas como também quando a gente monta um negócio, né? Sim. Porque muitas vezes a funcionalidade que a gente acha que vai ser a melhor funcionalidade da plataforma não é a melhor funcionalidade para o nosso público. Né? Exatamente. Eles consideram ser sucesso. Bem legal. E eu acho que uma das melhores definições do que é sucesso é essa de Epicteto. Eu adoro essa definição, que é um alinhamento entre a expectativa do que você gostaria que acontecesse com o que realmente acontece. Então, você chegar nesse consenso com o seu cliente, né, de o que ele quer que aconteça e você fazer isso acontecer, ele teve o sucesso que ele planejou, que está na cabeça dele, que não tem outro jeito de você saber a não ser perguntando, está na cabeça dele, não está num contexto ali. Então, eu gosto muito dessa definição porque ela já traz essa firmeza. E quando eu vou pensar em sucesso do cliente, eu preciso ter esse planejamento, né, de como que eu vou entregar aquilo que ele espera. E aí a gente já começa, entendi o que é sucesso do cliente, entendi o que é sucesso, mas para que as empresas estão fazendo isso? Para que as empresas querem saber o que é sucesso para o cliente? E elas perceberam, através da mudança de comportamento de consumo, que as pessoas elas tinham essa necessidade de pagar por experiência, de pagar por resultado, não pelo produto e pelo serviço. Então, eu estou disposta a gastar mais, a comprar, a investir naquilo que realmente me traz um bom resultado ou uma boa experiência. E aí as empresas focaram nisso e viram que dava para conquistar essa fatia maior do mercado. Então, tem pessoas que estão disponíveis para pagar mais, que estão disponíveis para comprar. Então, eu consigo expandir os meus contratos também. Eu posso vender mais para quem já é meu cliente. Isso é uma dos maiores canais de receita que uma empresa pode ter. Depois eu vou explicar para vocês em números como é que isso funciona. E, claro, manter essa questão de fidelidade dos clientes. Se ele está tendo o resultado esperado, não tem por que ele trocar o seu produto ou o seu serviço. Ele está satisfeito. A fidelidade tem a ver com isso, com você estar conseguindo alcançar o objetivo junto com o seu cliente, o objetivo dele.
Então, são 3 pontos principais. Eu consegui vender para essas pessoas que estão no mercado disponíveis para me pagar. Então, eu consigo desenhar um plano adequado de venda. Eu consigo expandir para quem já é meu cliente vendendo mais ou agregando serviço. E eu posso manter essa fidelidade do cliente comigo, que faz com que aumente o tempo de vida dele na minha base de clientes. Ele ficando mais tempo, eu recebo mais dinheiro. Então, CS é atender bem o cliente? É deixar o cliente feliz? Eu acho que vai muito mais além do que isso. É realmente uma fonte de receita para o seu negócio, para você conseguir ter um avanço aí dentro da sua própria carteira de clientes, chegar, por exemplo, a descobrir qual é o seu perfil ideal de cliente, passar essa informação para o marketing, passar essa informação para vendas, começar a trazer os clientes certos para o seu negócio. Acho que isso é o ponto principal, assim, de CS. Entendi, Robson. Então eu preciso só criar uma área, colocar uma pessoa lá no final do meu processo e ela vai começar a atender e conversar com os clientes e descobrir o que é sucesso para ele. E vai ser isso. Aí vem a outra frase polêmica que eu falei em 2019. Claro que vai dar certo. Pegar uma pessoa só, coloca lá no final da jornada do seu cliente, que ela vai conseguir resolver todas as coisas erradas que aconteceram no processo inteiro. Vocês realmente acham que isso daria certo? Eu tenho só uma pessoa ou um departamento, que seja, mas a pessoa está lá no final da jornada. Então, o marketing já foi, a venda já foi, o financeiro já foi, a implantação já foi, e aí eu tenho uma pessoa que vai olhar para tudo isso e tentar corrigir tudo que aconteceu errado para trás. Então, o CS ele precisa ser mais que uma pessoa, ele precisa ser talvez um contexto cultural, por isso que eu trago tanto essa pegada de cultura para dentro das empresas e para os negócios, para a gente conseguir pensar desde o começo dessa jornada. Quando que eu consigo evitar que um problema aconteça na jornada desse cliente? Como que eu vou fazer uma projeção, né, dos próximos passos desse cliente? Que é o que a gente chama de desenhar uma jornada de uso, uma jornada de sucesso. Então, eu não consigo chegar só lá no final e tentar corrigir tudo que aconteceu para trás. Eu vou estar sendo reativo. O grande diferencial de uma área de CS ou de um profissional de CS é que ele é proativo. Ele vai até o cliente, ele antecipa esse problema. Então, através de uma jornada que já está desenhada, ele sabe quem está desviando dessa jornada e talvez não tenha o resultado esperado. Então, ele já consegue, através de uma ação proativa, trazer esse cliente de volta para a jornada certa. Show. Tem uma coisa bem interessante aqui, né, Rob? Só para te complementar, que o papel dessa pessoa responsável pelo sucesso do cliente agora, durante a pandemia, ele está sendo inevitável, assim, né? E muito importante. Porque esses dias eu estava ouvindo, inclusive, um meetup da Etapa SC, o último que aconteceu com o André da Involves, tinha a galera da Yungas também, enfim. E eles fizeram um comentário bem importante, que foi: quando a pandemia começou, a minha primeira ação foi pegar a minha equipe de Customer Success para clusterizar os meus clientes e entender o que era o sucesso para ele naquele momento, entender o que eu podia fazer agora para mantê-los na minha base e principalmente ajudar eles neste momento que eles estão passando, né? Então, agora, mais do que nunca, a gente precisa focar muito nesta ação, concorda? Com certeza, com certeza. Por que isso? Porque se o comportamento de consumo mudou, e a pandemia ela fez isso com a gente, né? Ela nos forçou a uma mudança de comportamento de consumo. Eu não posso ir na cafeteria, o café tem que ser entregue na minha casa. Isso muda a experiência, isso muda o uso, isso muda a forma de pagamento, isso muda todo um contexto do negócio que envolvia ações do cliente. Então, eu preciso voltar no meu processo e pensar como é que eu vou redesenhar isso aqui, porque eu preciso continuar vendendo. Então, como é que vai ser a entrega a partir de hoje? Como é que vai ser a cobrança a partir de hoje? O que eu consigo flexibilizar a partir de hoje? Só que isso por uma ótica do cliente. Não vai adiantar eu montar de novo um negócio só para mim, se eu não sei o comportamento do meu cliente nesse cenário, né? Tem um exemplo que eu dou, eu acho que eu dei em todas as lives e palestras e coisas que eu fiz nessa pandemia. Eu dei um exemplo de uma loja de drinks aqui de Floripa, um bar de drinks, que eles começaram a entregar
a porção de drinks. Então, eles mandam para sua casa um saquinho que já vem com as medidas certas de cada mistura e você só precisa colocar na sua taça. Olha só. E era para estar fechado, era para ser um negócio que possivelmente estava impactado pela crise gerada pela pandemia. Mas eles descobriram que o comportamento do cliente não tinha mudado, ele continuava bebendo, só que em casa. As pessoas continuam precisando de lazer. Então, claro que tem um público que não vai pagar por isso, porque vai para a categoria status, mas tem um público que vai pagar por isso, porque para eles é normal. Então, quem é o seu público? Você vai ter que fazer essa análise, né? E voltando na questão de perfil ideal de cliente, que eu acabei de falar, e também sobre essa questão de sucesso, né? Será que é sucesso para o seu cliente receber o drink em casa, botar na taça e tomar sentadinho aí no sofá? Então, tem isso, né? Perfeito. Bem legal. A gente, inclusive, Robson, tem alguns alunos que estão agora na turma da Startup University, né, do nosso programa, que tinham negócios tradicionais, como esse drink que tu comentou, e encontraram uma nova forma de continuar vendendo durante a crise. E estão tendo resultados espetaculares, a ponto de não pensar em voltar mais para o modelo antigo, que é mais engraçado ainda, Sim. né? Então, super sensacional. Inclusive, galera, essa semana aí, a gente vai lançar alguns cases lá no Instagram da 49, para vocês verem quais são os modelos que estão sendo lançados. A gente tem, inclusive, um aluno, Robson, para te aproveitar aí nos finais de semana, que criou um aplicativo de entrega de bebida, que é o MyDrink. Depois eu vou te mandar o link para te aproveitar lá, na hora do lazer. Manda para cá, para ele que eu aceito recebidos do final de semana. Ó, viu, Kel? Se estiver assistindo aí, já sabe. Obrigada, Robson. Imagina. Bom, vou pedir para rodar um vídeo aí para a gente agora, só para contextualizarmos um pouquinho o que é essa jornada de cliente, então. Boa. Atendimento ao assinante, Vitor, boa tarde, com quem eu falo? Boa tarde, dona Marisa, que posso ser útil? Se a senhora pode estar me informando seu CPF, dona Marisa? Sim, então a senhora gostaria de estar realizando a instalação da internet no novo endereço, confirma? Ok. Então posso estar agendando para o técnico não comparecer na sua residência em 2 horários. Exatamente, não, ele não vai aparecer na sua casa no horário combinado. Sim, se a senhora optar pelo horário da manhã, ele vai aparecer à tarde. Se a senhora optar pelo horário da tarde, ele vai aparecer de manhã ou não aparecer. Isso, eu aconselho que a senhora desmarque todos os seus compromissos. Isso, a senhora vai deixar de fazer tudo que a senhora tem para fazer e o técnico não vai aparecer. Então, nosso agendamento funciona para que não haja nenhum imprevisto. Vai que o técnico aparece na sua casa e a senhora tá aí. Olha o problema. Exatamente, ele vai ter que trabalhar. Então, nossa instalação dura 20 minutos. Então, a senhora vai estar com a sua internet funcionando em 2 meses. Ok? Tá bom, posso agendar para sexta-feira, dona Marisa? Sexta-feira, de 8 da manhã a 1 da tarde. Alguma dúvida? Não, sim, a sua banda larga é de 50 MB, mas a gente só entrega 10. Isso, o seu pacote de TV ele vai vir com 100 canais, mas provavelmente a senhora só vai assistir a Globo. Não, porque os outros canais são meio merda mesmo. É venda de joia vagabunda, tapete horroroso, isso, TV cena. Ok, eu não vou falar o número do protocolo que a senhora não vai anotar. E sempre que a senhora tiver uma dúvida, você pode ligar pra gente, que a gente tá aqui pra não resolver o seu problema. Tenha um ótimo dia. Atendimento ao assinante, Vitor, boa tarde, com o que eu falo. Maravilhoso, né? Qualquer semelhança com a nossa realidade, eu juro, é coincidência. Isso nunca aconteceu, né? Será que isso aconteceu com vocês? Me conta aí no chat umas histórias. Mas quando a gente olha para esse atendimento, o que tem de errado com ele? E o nosso primeiro impulso a receber essa pergunta é falar, nossa, que atendimento péssimo. Ele não sabe o que ele está fazendo. Mas se a gente for analisar o quesito atendimento, ele foi perfeito. Ele tinha todas as respostas, ele foi super educado, ele foi rápido, ele respondeu tudo o que a pessoa perguntou. Então, com o atendimento em si, não tem nada de errado. O que está errado é o produto, é o marketing, é a entrega, é a jornada. Então, são outras coisas que estão erradas dentro do nosso negócio hoje, que a gente olha lá para o suporte e fala, então, suporte, vocês estão fazendo tudo errado? Por que vocês têm 100 tickets abertos? Nossa, o suporte está fazendo muita coisa errada. E é assim que a gente acaba julgando a jornada. Então, olha para antes disso, como é que o seu cliente foi parar ali? Será que você está prometendo uma coisa e entregando outra? Aqui ele não conseguia entregar a banda que ele prometia. Mas a pessoa perguntou, ele falou, não, a gente vende uma coisa, mas entrega outra, então tá tudo certo.
Então, eu tenho um problema no meu produto que eu não posso delegar para o suporte resolver, para o atendimento resolver, ou para o CS. Lá no final da jornada, vim descobrir que o marketing fez uma propaganda enganosa, que o vendedor empurrou o produto que o cliente não precisava, que a entrega não foi bem feita, que eles não têm um processo, por exemplo, ele não tem acesso à agenda do técnico, então ele não sabe que horas o técnico vai. Isso é quebra de processo. Então, olhe para tudo que está envolvido na jornada do seu cliente e começa a corrigir essas coisinhas na raiz, que é o que o CS propõe, que a gente seja proativo, que a gente consiga resolver antes de acontecer, que a gente antecipe esse problema. Se eu estou vendo que o meu produto não entrega exatamente aquilo que a gente prometeu, eu preciso fazer um alinhamento. Ou eu falo para o meu cliente e ele precisa concordar com isso, ou eu preciso mudar o meu marketing. Eu preciso mudar a forma como eu vendo esse produto. Então, tem toda essa relação de, enquanto você precisar mentir para o seu cliente, tem alguma coisa errada no seu negócio inteiro. E aí não é só de CS que a gente está falando, a gente está falando de negócios. Show, exatamente. Até, Robs, o Alexandre tinha perguntado aqui pra gente quais os atributos, hard skills ou soft skills, de uma pessoa que trabalha com CS. E a gente já comentou 2 bem importantes aqui, né? O primeiro é o planejamento e o segundo é a proatividade. Tem mais alguma habilidade que tu considera importante na hora de selecionar esse profissional? Vamos colocar a tal da empatia, né? Vamos deixar dessa forma. Show. A resiliência, eu acho que é extremamente importante, trazendo aí para soft skill, né? A resiliência, não tem como você ser uma pessoa que vai aguentar ali, de certa forma, porrada todo dia do cliente, né? De ações. E aí a gente não está falando só do cliente externo, a gente também está falando do cliente interno. Porque o Customer Success Manager, que é esse CS profissional, um gestor de conta, ele vai ter que ser o advogado do cliente dentro de todos os departamentos. Então, se tem alguma coisa errada no financeiro, ele vai ter que ir lá conversar com o financeiro de que o processo está errado, que está atrapalhando o cliente dele. É literalmente ir lá e defender, ser o advogado. Então, você precisa ter resiliência e um muito senso de intermediação e arbitragem. Eu acho isso sensacional. Se você puder fazer um curso nessa área, pegar material na internet, dar uma lida em intermediação e arbitragem. Você com certeza vai precisar em algum momento da sua vida, mas com certeza no CS você vai precisar. Porque acaba sendo um ganha-ganha. Você precisa aprender a negociar de uma forma positiva. Porque muita coisa você não vai conseguir mudar na sua empresa. Ali a gente viu um atendimento todo certinho, porém num processo todo quebrado. Ele não vai ter força de argumentação para chegar lá no produto e falar: ei, vocês estão vendo que estão fazendo o produto errado. Ele vai ter que ir por etapas, por camadas, por negociação, e aí cabe toda essa questão de intermediação e arbitragem e resiliência. Legal. Respondeu bem mesmo a pergunta. Agora até eu já sei quem é que eu vou contratar para ser meu CS. Boa. Rob, só mais vamos responder. Pode falar, desculpa. Vamos só complementar um pouquinho essa. Que quando a gente olha para CS, a gente talvez tenha uma visão muito de que CS é só atendimento, de que CS é ser só um CSM, que é esse Customer Success Manager. Mas dentro da área CS, eu posso ter muitos profissionais diferentes. Por exemplo, um Data Science. A gente tem uma função dentro da área de CS que é manipular dados. O CS é todo baseado em dados, toda a estratégia é baseada em dados. A gente fala que o CS é uma das áreas mais data-driven que existem numa empresa. Então, eu posso contratar um Data Science para ser meu CS Ops. Ele não vai falar com o cliente, ele vai ficar lá manipulando os dados, gerando dados para transformar em informação, e aí sim o CSM fazer alguma ação proativa com isso. Por exemplo, um implantador. Se o seu software é um pouco mais técnico, eu trabalhei na Compass, por exemplo, e eu precisava fazer integração mesmo, então eu tinha que entender de código, eu tinha que saber qual que era a linguagem que o software do cliente tinha sido construído, para eu saber qual era o código que eu ia colocar dentro do produto. Então, é uma implantação técnica. E você trazer uma pessoa que não tem essa habilidade, talvez prejudique um pouco o tempo de aprendizado, o tempo de rollout.
Então, você pensar em que ações diferentes dessa jornada dependem de profissionais diferentes, então você consegue trazer pessoas mais aptas, com habilidades mais naturais, por exemplo, escrever. Se você tem uma pessoa que ela é muito boa em escrever, ela pode ser um customer marketing. Então, ela vai escrever conteúdo para quem já é cliente, que o implantador não consegue e que um data science provavelmente não vai conseguir fazer, porque não é a soft skill dele a escrita, né? Não é natural dele esse processo de escrever. Então, dentro da área, você pode ter muitos profissionais diferentes. E tudo isso vai depender do planejamento que tu fizer das dores que seus clientes venham a ter, né? E do como tu prever isso. Show. Tô aprendendo. De jornada mesmo, né? Por exemplo, a gente vai ver mais para frente aqui daqui a pouquinho como que essa jornada de cliente pode ser dividida. E aí, de acordo com como você quer distribuir as atividades dentro da área, você pensa em profissionais que caibam para essas atividades. Show. Perfeito. Você ia fazer outra pergunta. Eu ia falar que tem gente perguntando aqui se a gente pode ter acesso a esse material depois. Claro, tranquilo. Então, Vivian, a gente manda para vocês depois por e-mail, fica tranquila, tá bom? Tranquilo. Show, Robson, podemos seguir. E aí, por que em alguns negócios isso não está acontecendo? Por que em alguns negócios a gente vê cada um puxando para um lado? Eu gosto muito de usar Pink Cérebro. O Pink Cérebro, eles representam para mim, eu acho que é muito da minha geração, né? A gente sentava e assistia Pink Cérebro, achava o máximo. Mas hoje, analisando essa relação deles, cada um queria uma coisa. O Pink queria ser amigo do cérebro e o cérebro queria dominar o mundo. Eles estavam nessa relação por motivos diferentes. Então, eles não concordavam naquilo que eles iam fazer. Se a gente for fazer uma analogia com uma empresa, qual que era a missão de Pink Cérebro? Dominar o mundo. Então, vamos pensar que a gente abriu uma empresa e está escrito lá no quadrinho que a nossa missão é dominar o mundo. A nossa visão, que é como vamos fazer. Como que eles queriam dominar o mundo? O cérebro queria quebrar e queimar e explodir o maior número de coisas possíveis. O Pink só queria fazer amigos no caminho. Então, cada episódio ele fazia um amigo diferente. Então, já não combina. A forma como eles querem fazer aquela missão não é igual. Um quer ir de carro, o outro quer ir andando. Não vai dar para fazer juntos. E os valores, que é o que a gente não está disposto a sacrificar para chegar na missão, são completamente diferentes um do outro. Então, olha para o seu negócio hoje, para a sua empresa. Aqueles valores que estão lá, por exemplo, do nosso amigo ali do atendimento. Será que na empresa dele está escrito lá na parede transparência? E aí a gente pega aquele atendimento dele, ele foi totalmente transparente com o cliente, mas ele acabou perdendo o cliente? Então, será que no seu valor você consegue trazer para a prática isso? Olhar para o seu negócio e ver que está todo mundo puxando para o mesmo lado? Ou a gente vai ter que mentir para o cliente, a gente vai ter que colocar as informações só na parede, a missão está só na parede, os valores são só um quadrinho, ninguém está praticando. Então, isso é muito importante dentro do negócio. E sem esse fortalecimento, é muito difícil a gente conseguir construir essa cultura ou a área de Customer Success, porque ela está baseada em tudo isso, em tudo que a gente acredita dentro da empresa que reflete no que a gente desenha para o cliente. Então, esse ponto é muito importante. E aí a gente vem para conceituar um pouquinho o que é esse CS, né, uma cultura organizacional centrada no sucesso do cliente. Quer dizer que eu vou ter normas? Sim. Que eu vou ter regras? Né? Não vai mudar da cultura que você tem hoje. Não vai ser só uma cultura do bom atendimento, do vamos ser sincero. Tem todas as regras como existe em qualquer outro tipo de cultura organizacional. Eu vou ter padrões, eu vou ter que estabelecer as condições que essa organização vai trabalhar, só que ela vai priorizar esse equilíbrio entre o desejo do cliente, o que o cliente espera que você faça, com aquilo que você realmente pode fazer. Então, é equilibrar o desejo do cliente com o que a empresa pode oferecer.
E aí o objetivo desse alinhamento é gerar êxito, consequência positiva, um acontecimento favorável para o cliente. Então, é você voltar todo o desenho do seu negócio para conseguir desenhar a entrega que o seu cliente quer. Então, é um alinhamento entre vocês dois. E isso tem que estar previsto lá na sua missão, nos seus valores, nessa construção que você está fazendo de negócio mesmo. Legal. Para a gente começar a desenhar isso, eu preciso olhar para as minhas pessoas que estão dentro da empresa. Então, se eu quero construir uma área de CS, eu preciso ter muito claro missão, visão e valores. Habilidades humanas, que a gente falou um pouquinho já, né? As soft skills, as habilidades técnicas, que eu espero que essas pessoas tenham. Eu preciso treinar essas pessoas constantemente para o meu modelo de negócio. Uma das perguntas que eu recebo bastante é: Robs, eu contrato alguém que sabe CS, mas não conhece a minha área, o meu produto? Ou eu contrato uma pessoa que conhece meu produto, mas não sabe CS? O que é mais fácil ensinar? Por exemplo, um software jurídico. Eu contrato um advogado para trabalhar como CS, ou eu contrato um CS e ensino advocacia para ele? O que parece mais fácil? Então, esse treinamento constante, você precisa pensar pelo seu negócio o que faz sentido. É muito difícil eu ensinar advocacia para alguém. Então, eu acho que faz mais sentido, pelo tempo de treinamento que eu vou precisar dedicar, eu trago um advogado e ensino CS, que é um pouco mais fácil do que eu ensinar, né, anos de faculdade ali para aquela pessoa. Verdade. Então, esse treinamento constante, vocês precisam alinhar de acordo com o negócio. Legal. Robs, desculpa, só te fazer uma pergunta. Tem umas perguntas aqui no chat que são bem interessantes, assim, se este processo, tá, esse processo de venda focado em sucesso do cliente, ele funciona só para empresas maduras. E mesmo quando a empresa é pequena, normalmente ela acaba só apagando fogo, né, apagando incêndio durante o processo e não consegue prever este planejamento, essas ações. Então, quais as dicas que tu dá para sair, desde apagar incêndio e começar a trabalhar com uma cultura de customer success mesmo? Sim, eu acho que a gente tem esse olhar de, não, mas a minha empresa não precisa disso ainda. E, na verdade, a gente deveria olhar para essa jornada de CS quando eu estou construindo um plano de negócio. Porque é a jornada de uso. A gente limitou que eu vou vender, daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso, que eu vou vender e depois eu não preciso mais falar com esse cliente. Então, como que você planejou o uso? Você não vai ter nenhum ponto de contato com o seu cliente, você não vai falar com ele, a não ser que ele tenha um problema? Então, né, o seu negócio, indiferente de ele ser maduro, de ele ser uma startup, de ele ser novo, de você ainda estar desenhando ele, essa é a hora de você pensar como que o seu cliente vai ter sucesso com o produto. Tem até uma brincadeira que a gente faz em CS, quando começa a construir a área em empresas que já estão funcionando, que é trocar a roda do carro com o carro em movimento. Você vai ter que desenhar uma área inteira e rodar ao mesmo tempo. Fica muito mais difícil. Então, não, CS não é coisa de empresa madura, assim como CS não é coisa de tecnologia, CS não é coisa de startup. CS é coisa de quem tem cliente. Exatamente. Perfeito. Vai muito nessa linha, assim. Eu até vou dar um exemplo, inclusive, da própria 49 Educação, né? Porque quando nós estávamos agora, por exemplo, na última turma, nós tínhamos 6 pessoas. E cada uma é responsável pela sua área, seja por marketing, seja por relacionamento, seja por venda. Mas as 6 tinham que ter uma cultura de CS para atender os alunos que estavam na turma no momento. Então, não existe uma reunião da 49 Educação em que a gente não passasse pelos nossos clientes e entendesse qual era a necessidade que eles estavam tendo no momento, e prevendo isso, né? E conseguindo criar uma ação que o ajudasse para que isso não se tornasse uma bola de neve depois. Eu acredito que esse seja uma das maiores provas de que isso pode sim acontecer em empresas com menos funcionários, por exemplo, ou que estão sendo lançadas há pouco tempo, e principalmente quando tu já nasce com essa cultura, né? Então, para quem está aí assistindo e está criando uma empresa agora, é uma coisa que tem que estar intrínseca em vocês, né? E um to-do para estar todos os dias lá no checklist de atividades, né? Planejar o que está acontecendo com os clientes atuais de vocês. Perfeitamente isso. Enquanto você estava falando, tá aqui concordando com tudo, foi aproveitar e dar uma lida no chat. Legal. O Nelson mandou ali que
que isso lembra os processos dos anos 80. Não tenha dúvidas disso, Nelson. Eu acho que as pessoas que mais falaram disso estão nos livros antigos de administração. Verdade. Né? Até aqui nenhuma novidade. Eu acho que a gente só esqueceu no meio do caminho como fazer. Eu acho que a gente se preocupou tanto em produto, porque a gente criou uma memória industrial que a gente esqueceu da evolução do consumo. A gente focou na evolução de produto e esqueceu um pouquinho o consumidor. Esquecemos um pouquinho o nosso próprio cliente. Então, nós criamos produtos para nós. Eu acho que isso aqui é legal, eu vou criar isso aqui. E a gente foi perdendo, eu acho que essa conexão humana no meio do caminho. Legal. E SAS também, ele é antigo, né? SAS não é uma coisa tão nova assim. Os primeiros registros históricos escritos que a gente tem sobre SAS são de 1996. Olha só. Então, não é uma coisa nova, né? 96 faz um tempo. Eu não tinha nem nascido ainda. Foi numa empresa chamada Vantive. Eles, acho que é um CRM, essa empresa não existe mais. E eles tinham uma área chamada Customer Success. Olha só. E tem muita gente que acredita que nasceu em 99 na Salesforce, mas nasceu antes ainda. Então, a Salesforce ela já pegou um modelinho que funcionava na Vantive, levou para a Salesforce e aí acabou espalhando para outras empresas, para outras regiões, depois que os funcionários da Salesforce começaram a sair de lá e ir para outras empresas e replicar um modelo que funcionava de atendimento. E nasceu muito por causa da questão de churn, de cancelamento. Né? Eu estou tendo muito cancelamento, ou eu estou tendo clientes que não recompram. E eles começaram uma área de CS estudando esse cancelamento. Ao estudar o cancelamento, eles descobriram que as pessoas cancelavam porque não tinham o resultado esperado. Então, como é que eu faço um desenho de jornada para as pessoas terem aquilo que elas imaginaram lá no começo? Show, perfeito. Não conhecia, não tinha nem nascido ainda quando a gente começou a falar sobre CS. Entregando as idades aqui. Exato. Mas o mais legal é que por isso que essa temática também ficou tão evidente agora durante a pandemia nas empresas, né? Porque, basicamente, o que acabou acontecendo? A gente está tendo muito churn, né? Por N motivos. E o que as empresas têm levantado é que muitas vezes não é pela própria pandemia ou pela própria falta de caixa, fluxo de caixa da empresa, enfim. Muitas vezes é por algum problema que já estava acontecendo antes e essa foi a gota final. E que talvez tivesse previsto lá antes ou tentado trabalhar antes, agora não estaria dando esse churn, né? Então, é um tema que está crescendo bastante por este motivo também. Legal. Sem dúvida. E nessa questão de crescimento, tem tudo a ver com o feedback constante, porque a área de CS ela é muito aberta a isso. Então, eu acho que ela consegue evoluir muito e fazer com que a empresa e os processos evoluam junto com ela, porque pode ser uma visão um pouco viciada minha, porque eu estou imersa na área, mas eu não vejo, por exemplo, uma área de vendas falando, ei, gente, vem aqui na minha área de vendas ver como é que eu faço. Vem aqui tomar um café comigo. Ninguém faz isso. Mas na área de CS, dificilmente você vai chegar para uma empresa e pedir um benchmark e ele não vai querer fazer. Todo mundo do CS adora um bench. Adora explicar como é que faz, como é que não faz, os perrengues passou, o que está acontecendo. E isso acelera o crescimento. E esse feedback constante, ele é tanto para os pares, quanto para os liderados, quanto para os líderes. É extremamente importante a gente ter essa visão. Então, eu preciso pensar, feedback constante não necessariamente é uma coisa ruim. Feedback constante é eu conseguir também ressaltar pontos positivos nessa pessoa. É também no processo eu ter pontos positivos. E não só pontos negativos. Feedback não é uma coisa ruim. Feedback é uma coisa boa. Isso aí, show, perfeito. Bem importante. Depois que a gente olhou para essa questão de pessoas, eu preciso pensar nos meus processos. Por que eu não começo por processos? Porque são pessoas que vão desenhar eles. Então, eu preciso que elas tenham uma visão que combine com o meu negócio, com o meu produto, com o CS, para que elas desenhem o processo de uma forma correta, entre aspas. Então, a rotina, ela cria esses processos. Por mais que você nunca tenha colocado num papel, você nunca tenha feito um fluxograma, você tem uma rotina de coisas que você faz.
Então, a repetição disso é que torna isso um processo. E claro que você desenhar isso vai te ajudar nessa questão de repetição, de rotina, de cumprir isso como uma regra. Então, um processo, ele é uma regra, em que todo mundo deveria estar fazendo da mesma forma. Fica mais fácil para você conseguir pegar um desvio. O cliente não cumpriu aquela linha que você desenhou. Opa, isso é um desvio. Então, eu sei que o processo está quebrado, que alguém fugiu do processo e trago de volta. Então, essa sequência de ações, de fatos esperados, ela cria esse fortalecimento diário, para eu saber o que deveria acontecer depois. Perfeito. Depois disso, eu preciso pensar em disciplina. Então, eu vou pegar aqueles processos e eu vou materializá-los. Eu vou criar o famoso fluxograma. Eu vou criar um playbook. Eu vou pensar em tempos e prazos. Se eu tenho que mandar um e-mail de boas-vindas para o cliente, ele tem que ser mandado quanto tempo depois da contratação? 3 dias? 24 horas? 20 dias? Quando que é o meu contato com o cliente? Então, eu preciso planejar isso no fluxograma mesmo, respeitando quem fala com quem, quando fala, por que canal. Isso tem que estar escrito para as pessoas conseguirem replicar. Senão, cada um vai fazer de um jeito. E a sua área de CS não vai funcionar, né, como deveria, né, no quesito experiência, digamos assim. CS acaba, em alguns pontos, misturando bastante com CX. Eu vi que alguém no chat mandou alguma coisa de CX, mas eu não me perdi aqui nas perguntas, depois a gente volta. Legal. Mas tem uma relação, mas não é a mesma coisa, tá? Na verdade, são bem diferentes, mas tem uma relação de caminharem juntos no processo. Show, daqui a pouco a gente volta nessa pergunta, mas ela basicamente perguntou qual é a diferença entre CX, CS e o X. Boa, vamos explicar isso já. E tem essa questão de ferramentas, né? Uma das coisas que me perguntam muito, acho que é uma das primeiras perguntas que vem junto com o Churn e com o NPS, é que ferramenta que eu uso para fazer CS. Existem softwares específicos para CS? Existem. Ele é meio que um CRM, só que com jornada de processo desenhada. Então, eu consigo saber quais são os pontos de contato para o meu operador. Por exemplo, num CRM, a gente só tem os dados do cliente, não tem ações pré-determinadas para acontecer. Num software de CS tem. Então, eu pego aquele playbook que eu desenhei, coloco dentro do software e todo mundo vai receber a mesma rotina. Então, por que eu não começo falando de ferramentas? Robson, por que eu não posso começar a minha área de CS contratando um software? Porque você não treinou as pessoas, porque você não desenhou um processo e porque você ainda não testou esse processo. Então, você vai pagar um software por quê? Exatamente. Um software vazio não vai resolver o seu problema. Então, para melhorar alguma coisa, para criar alguma automação de alguma coisa, essa alguma coisa tem que existir. Então, o processo é muito isso, né? Eu não consigo melhorar um processo que não existe, eu não consigo criar uma automação de um processo que eu não criei ainda. Então, eu vou pensar numa estrutura de disparar e-mail em massa. Eu preciso de um software para fazer isso. Ok, mas testa primeiro, né? Se é isso que você quer fazer, se é isso que vai dar resultado, se é isso que vai fazer sentido no seu playbook. E aí a automação, ela vai vir depois, para te dar esse suporte de ferramenta que você precisa. Show. Então, é a mesma lógica que a gente fala aqui, Rob, na criação de um MVP, né? De um mínimo produto viável, porque tem que gastar 80, 100 mil reais, às vezes, no desenvolvimento de uma plataforma que tu nem sabe se é o processo correto para resolver o problema que tu levantou e para alcançar o sucesso do teu cliente, né? Então, funciona da mesma forma. Algo que a gente pode utilizar aqui também é o processo de venda. Depois a gente executar várias vezes um processo de venda para venda de um produto, a gente vai descobrir o que funciona melhor. E acaba transformando isso num processo. Então, funciona da mesma forma para o sucesso do cliente, para este processo. Né? Exatamente isso. Gente, eu vou pedir 1 segundo para vocês, porque vai acabar a bateria do meu notebook. Peraí. Vai lá. Enquanto eu vou respondendo aqui. O André perguntou se a live vai ficar disponível para assistir no futuro. Sim, André. Tu pode utilizar o mesmo link que tu usou para se inscrever aqui, tá? E vocês conseguem ter acesso ao replay, tá bom? Super tranquilo. Para a galera que está pedindo aqui no privado material, fiquem tranquilos que a equipe da 49 vai mandar o material para vocês pelo e-mail, vai chegar lá, é só ficar atento, tá bom? A pessoa vem para a live, vem pro negócio que é ao vivo e não liga a bateria do notebook, assim não dá, né?
Ah, tudo bem. Quem sabe faz ao vivo, né, Rô? Tá tranquilo. Pronto. Resolvido. Não nos perderemos no caminho. Não, tudo certo. Já deu de responder aqui ó, algumas perguntas. Podemos seguir. Boa. Então tá, então agora a gente pensamos numa jornada aí, e agora eu vou começar a falar com os meus clientes, entendi que eu tenho que ter pessoas treinadas, tenho que ter ferramentas, ok. Só que aí vem a outra frase polêmica que eu falei em 2019. Enquanto você está no suporte, resolvendo problemas que você mesmo criou, o seu concorrente está vendendo para o seu cliente. O que eu quero dizer com isso? Não vai adiantar você ter uma área de CS para falar com o cliente só quando ele tem um problema. Então, a área de CS, ela não é para atender quem grita mais. Ela não é uma área de suporte de luxo. Ela é uma área onde você vai fazer ações proativas. Alguém perguntou aí no chat qual que é a diferença de atendimento e de CS. A área de atendimento, um saque, um suporte, ela recebe um cliente que já teve o problema, ou um cliente que já tem a dúvida. A área de CS, ela precisa antever isso. Ela precisa que essa dúvida não seja criada. Então, o que acontece, por exemplo, numa rotina que a gente cria processo para a gente? A gente não cria processo para o cliente, né? Então, vai lá transitar o contrato junto com a forma de pagamento do vendedor para o financeiro. Aí o financeiro aprova, devolve para o vendedor devolve, manda para o implantador. Alguém avisou o cliente? Show, exatamente. Né? O processo não prevê isso. O processo está em eu transitar a informação de uma área para outra. E agora vocês estão ouvindo um barulhão aí, né? Enfim, né? Vamos continuar falando aqui como se nada tivesse acontecido. E a gente transita esse processo sem avisar para o cliente que a gente está mudando de uma área para outra. E aí o que acontece? O cliente abre um ticket, ele abre um suporte perguntando: ei, meu pagamento foi aprovado? E aí? Ninguém considerou no processo que tinha que mandar uma mensagem para o cliente avisando: olha, seu pagamento foi aprovado, tá tudo bem. Então, a gente vai criando problemas na jornada do cliente, nós mesmos criamos. E aí ele vai lá e abre um ticket para resolver o problema que a gente criou. E nesse ponto, a gente parou de falar com ele. Então, não existe... Algumas empresas até têm a jornada de onboarding, de implantação. Eu implantei, principalmente as que são software. Elas implantam e falam: beleza, acabamos. Se você tiver algum problema, liga no suporte. E nunca mais fala com esse cliente. Aí, esse cliente ele só vem falar com a empresa quando ele tem um problema ou quando ele tem uma dúvida. Então, a memória que ele cria desse produto, dessa empresa, ela é negativa. Porque ele só fala com a empresa sobre problemas. E aí ele pensa: meu Deus, essa empresa só me dá problemas. Enquanto isso, o seu concorrente está lá mandando e-mail marketing maravilhoso para ele, fazendo propaganda na TV para ele, falando de todos os benefícios que ele oferece. Você pode até oferecer os mesmos benefícios, mas o seu cliente não lembra, porque ele está tão focado nos problemas que você mesmo criou, que ele só quer se livrar de você agora. Verdade, perfeito. Então, falar com o cliente não é só até o ponto de: ah, mas meu suporte é muito bom, o meu atendimento é muito bom. O que você está fazendo além disso? Quais são os pontos de contato que você desenhou na jornada de uso? O seu cliente está usando corretamente? Você está ensinando ele a usar, a ter o melhor resultado da sua ferramenta? E aí entram algumas técnicas de CS bem importantes. A gente pode pensar, por exemplo, em reunião trimestral de sucesso. Em que momento que a gente vai fazer isso da vida? Então, eu olho para o ciclo de vida do cliente do meu negócio e eu penso: como que esse uso vai acontecer? Então, ele chegou, recebeu as informações do vendedor, fechou o negócio, agora ele tem que implantar. Software também tem implantação, serviço também tem implantação. O que é essa implantação? É eu dar as informações básicas que o meu cliente precisa para fazer aquilo funcionar. Eu vou preparar o cliente, ou eu vou preparar o software, ou eu vou preparar o serviço. Eu gosto de dar um exemplo de serviço, por exemplo, jardinagem. Aí eu ofereço serviço de jardinagem. Ok. De quem são as sementes das plantas que vão ser plantadas? Então, já é uma informação para você colocar no seu onboarding.
Quem fornece o material? É você ou é o cliente? Isso pode estar lá no contrato, mas quem assinou o contrato é quem está recebendo o jardineiro em casa? Então, né, essa relação de quem paga nem sempre é quem usa. A gente precisa ter um onboarding para esclarecer essas coisas, né? Quem vai usar? E aí entra toda uma questão de métricas de cada momento do cliente que são importantes. E aqui a gente vai entrar mais profundamente em CS propriamente dito. Então, nessa fase de implantação, eu preciso ter um SLA, um acordo de nível de serviço. Normalmente a gente tem isso com nós, clientes finais, com alguma empresa prestadora de serviço para a gente, por exemplo, telefonia. Tá lá escrito no serviço de internet, no contrato de internet de vocês, que se a internet ficar fora por mais de tantas horas, vocês recebem um desconto. Então, eu vou fazer um acordo parecido com esse, com a minha área de vendas. Vendedora, você tem que me passar as informações do cliente que eu vou implantar em até tanto tempo. E se ele não cumpre aquele acordo que a gente fez com ele, eu não posso fazer o meu serviço. Então, o meu processo quebra. Então, o meu acordo de nível de serviço entre áreas tem que funcionar. Se eu estabeleci que são 2 dias, ele tem que cumprir esses 2 dias. A partir disso, eu tenho um tempo médio de implantação. Quanto tempo leva para implantar um software? 5 dias? Uma semana? 60 dias? Se é um RP, 90 dias? Se é um serviço, 24 horas? Então, eu preciso saber quanto tempo isso leva para eu conseguir dimensionar a capacidade de atendimento do meu time. Quantas pessoas eu preciso para atender a demanda de cliente que eu quero? E respeitar esse ciclo. Uma CSAT, uma pesquisa de satisfação. Eu vou perguntar para o cliente, aí, como é que foi o seu onboarding? Como é que foi a sua implantação? Você gostou do implantador? Você gostou da ferramenta que a gente usou? Você gostou do tempo que você precisou dedicar? Tava ok? Então, eu faço perguntas para melhorar o meu processo. E a gente tem medo de perguntar para o cliente. Pesquisa de satisfação não morde, gente. Ela é bem legal, inclusive. Tem que fazer. E até colocar pessoas conhecidas ou tu mesmo para rodar este processo, né, Rom? Exato. Para que ela possa te fazer entender. É bem engraçado, porque, por exemplo, quando nós da 49, né, a gente cria um webinar como esse, por exemplo, a gente insiste em seguir o processo desses pequenos detalhes, mesmo do webinar. Para entender se o e-mail está sendo recebido, para entender se o e-mail está com layout legal, se está funcionável, enfim. A gente pode, inclusive, metrificar, colocar isso para ações menores, né? Para garantir que o todo aconteça de uma boa forma. Perfeito, é isso aí. Essa questão de respeitar o tempo de vida do cliente ajuda, né? Porque se eu sei que primeiro ele precisa implantar, para depois ele criar o hábito de usar, eu já começo a ter essa visão. Então, eu não posso sair, por exemplo, de uma implantação e deduzir que ele aprendeu, que tá tudo certo, que agora ele se vira. Né? Eu tenho um outro momento ali, eu vou criar a adoção de produto, né? Eu vou criar o hábito no dia a dia do cliente. Quanto tempo levou para vocês criarem o hábito de conectar o Spotify no carro? Quantas mensagens o Spotify mandou para vocês lembrarem de conectar? Isso é uma ação de adoção de produto. Ele criou um processo que manda uma mensagem, um push notification dentro do aplicativo para lembrar vocês de conectar. Então, o que ele está fazendo nesse momento? Ele segmenta cliente. Ele sabe quem faz e quem não faz. Por quê? Porque as pessoas logam e conectam. Então, ele consegue traquear isso. Em software, em aplicativo, é um pouco mais fácil do que em serviço. E aí, ele começa a pensar em touch. Qual que é o touch, qual que é o ponto de contato, intensidade de contato que eu vou ter com cada um dos meus grupos de cliente. Ele começa a pensar em health score. Pô, aquele cara não loga no Spotify faz uma semana. Será que ele vai cancelar? Então, o health score são ações que o meu cliente deixa de fazer ou passa a fazer que dá indício de que alguma coisa não vai bem. Se eu parar de pagar a minha mensalidade do Spotify, quer dizer que eu vou cancelar? Já cancelei neste caso. Né? Serviço de recorrência é um pouco mais fácil perceber isso. Mas olha para o seu negócio e começa a pensar essas coisas, né? O NPS, Net Promoter Score, capacidade que você tem de indicação no mercado. Ele não é uma métrica de satisfação. Todo mundo considera uma métrica. Não é. Não é porque o seu cliente te indica que quer dizer que ele está satisfeito. Não é assim que funciona. É uma parte
dá satisfação, ele está disposto a te indicar. E o NPS é muito mais profundo que só um número, ele é um plano de ação, porque você vai saber quem é detrator e quem é promotor. E você vai... Tem os neutros ali no meio. Você não vai fazer nada com os neutros? Você vai deixar ele neutro ali para sempre? Então, toda vez que você faz NPS, você precisa pensar, né, num ciclo, fechar esse looping. Né? Eu perguntei, ele é um detrator, eu fiz um plano de ação, resolvi, ele vai passar a ser um neutro ou um promotor. O neutro, fiz um plano de ação, ele passou a ser um promotor. O promotor, fiz um plano de ação, ele me indicou de verdade para alguém. Eu fiz um refer marketing, que é uma outra técnica. Então, por aí eu consigo desenhar inúmeros processos. E quando o meu cliente já tem o hábito de uso, ele já está engajado, eu consigo pensar em outras coisas. Alguém tinha perguntado ali sobre upsell e cross-sell. Uhum. Não vai adiantar eu tentar vender para o cliente se ele ainda nem tem o hábito de uso. Eu preciso que ele tenha esse hábito, que ele já esteja engajado. Porque daí eu consigo realmente fazer esse upsell de conta. Olha, você só tem uma tela do Netflix, que tal ter duas? Você deixa uma na sala, uma na TV do quarto, você divide uma com alguém, né? E aí eu vou fazendo upsell. Ou não, agora eu vou fazer cross-sell. Netflix resolveu vender televisão agora. Né? Vai adiantar ele vender uma televisão para alguém que não está assistindo Netflix? Não está logando? Não, então eu preciso desse hábito de uso para conseguir vender mais para quem já é cliente. Vender na hora errada é muito dar tiro na água, é muito perder dinheiro. Imagina você chegando num restaurante e o garçom te oferece o cardápio de doce antes do salgado. Você não vai comer a sobremesa primeiro. E talvez depois, se ele não te oferecer de novo, você esqueceu. E aí ele perdeu a oportunidade de venda. Por quê? Porque ele ofereceu no momento errado. Aí tem as técnicas todas do engajamento, olhar para o lifetime value, tempo de vida que esse cliente fica te pagando, fazer uma análise disso. O downsell também, você está dando desconto para o seu cliente, isso tem que ser quantificado, isso vai lá para a métrica de churn também. Né? O churn, ele calcula tanto quantos clientes você perdeu, quanto dinheiros você perdeu, e aí tem o mais complexo lá, que é o mais completo também dos cálculos, que é você conseguir saber quanto você está vendendo e perdendo ao mesmo tempo na sua base. Então, né, tem várias técnicas, vários cálculos, várias métricas que a gente faz dentro do CS, que não é só um bom atendimento. Aqui eu trouxe só um tapinha, um review aí para vocês de todas as possibilidades, mas se a gente fosse falar de cada um desses pontinhos que estão aqui, sei lá, iria no mínimo 1 hora para cada um deles. Aí eles podem acompanhar o blog e o podcast, né, Robs? Sim, por favor, acompanhe. Porque lá a gente divide, né? Inclusive tem um episódio só sobre NPS, tem um episódio só sobre Health Score, um episódio sobre segmentação. Então a gente precisa dividir, porque é realmente muito assunto, né? Não dá para falar tudo de uma vez só. Uhum. Mas, e aqui para a gente fechar, eu sei que tem uma galera que é um pouco mais cética. Então, eu gosto de provar em números que CS não é uma área de custo, é uma área de receita. CS se paga, CS gera dinheiros para o negócio. Então, vamos lá. Deixa eu fechar esse barulho aqui. Pronto. A gente tem o LT. Aqui nessa linha de baixo, esse pontilhadinho aqui que vocês estão vendo, é o lifetime. Tempo de vida do cliente. Então, vamos imaginar que cada um desses pontinhos é um mês, ok? Embaixo, aqui no azul, a gente tem o CAC, custo de aquisição de cliente. Para quem nunca viu essa métrica, ela é tudo que você tem de custo em marketing, somado com tudo que você tem de custo em vendas, dividido por quantos clientes você conseguiu no período que você está analisando. Então, vamos pegar março. Vou pegar todo o meu custo de março e dividir pela quantidade de clientes que eu consegui em março. Aí eu vou ter aqui, por exemplo, R$100. Vamos pensar que cada um dos meus clientes me custou R$100. E a mensalidade que eu cobro, ou o preço do produto, é R$10. Então, aqui no mês 1 ele vai pagar 10, no mês 2 ele vai pagar 10, mês 3 ele vai pagar 10, só que no mês 3 ele desistiu, ele não gostou, ele não teve o resultado esperado. Ele não ficou satisfeito. E nem tem a ver com o atendimento até foi bom, mas ele não teve o resultado esperado. E ele decidiu cancelar. Ele parou de pagar.
Quem é que vai pagar os R$ 70 que está faltando? Porque essa conta não fechou. O quanto eu gastei para ter ele, com quanto ele me devolveu de dinheiro, não fechou. E aí, o que a gente pensa nessa hora? Eu vou contratar um vendedor novo para poder vender mais, porque isso vai salvar o meu negócio. Só que o salário do vendedor novo, no nosso cálculo aqui, ele é custo. Ele está dentro do custo da área de vendas, assim como a comissão está dentro do custo da área de vendas. Então, eu estou investindo do lado errado do meu gráfico. Eu estou quebrando a minha empresa, batendo meta de venda, em vez de olhar para o ciclo de vida desse cliente, aumentar aqui no verde o LTV dele, o tempo que ele passa comigo me pagando, os meses vão crescendo aqui, e aí eu consigo aumentar ainda o meu lucro com esse cliente fazendo upsell e cross-sell. Então, se ele sair aqui, sei lá, no mês 10, no mês 12, tudo bem, ele pagou pelo menos aquele custo que eu tive com ele. Então, eu não estou tão assim no prejuízo. Lucrei? Não lucrei, porque aqui a gente está falando só do CAC. Né? Eu tenho custo de manutenção de base depois disso. Então, só aqui eu já não lucrei nada com o meu cliente, estou no 0 a 0. Mas está tudo bem, não perdi dinheiro. Só que eu fico investindo do lado errado do gráfico. Em vez de aumentar o ciclo de vida dele, eu fico pensando em como eu vendo mais. Não em como eu mantenho mais. Então tem alguma coisa errada no meu negócio. Se esse ciclo de vida está muito curto. Então olha para esse gráfico aqui, como vocês vão receber o material depois, mas olha para isso e pega os números do seu negócio. Contabiliza isso. Está fechando a sua conta? Ou o cliente está indo embora do seu restaurante sem pagar a conta? Quanto tempo a gente consegue ficar com o cliente sem pagar a conta? Eu acho que isso é bem importante para a gente analisar friamente que CS não é só essa questão de atendimento, de cliente feliz. Eu brinco muito que cliente feliz cancela sorrindo, né? Principalmente aqueles que a gente é amigo. Ele te chama para tomar um cafezinho, fala, então, Bibi, eu vou cancelar lá aquelas aulas que eu tinha contratado com a 49, mas tá tudo bem, vamos tomar aqui o nosso café e qualquer coisa a gente vai se falando, tá? Obrigada. Tchau. Próxima vez a gente fala. E é isso. Então, o cliente que está feliz não quer dizer que ele não vai cancelar. Cliente que tem resultado não vai cancelar. Então, isso aqui é você conseguir prever muita coisa de ação proativa para ser feita na sua área. E aí, para a gente fechar e partir para as perguntas aí, se você tem um cliente que quer continuar tendo, você precisa se preocupar com o sucesso dele. E eu disse essa frase em 2016 e digo até hoje. Show. Ótimo. Até Robson, o Nelson colocou algo bem interessante aqui, que a gente falou alguns termos, né? Como cross-sell, upsell, NPS, SLA, enfim. Uhum. E o Nelson é um aluno nosso que vai começar na turma agora. Então, Nelson, fica super tranquilo que lá na primeira semana a gente vai te mostrar o que são todos esses termos, viu? E vai ficar por dentro de tudo. Inclusive, galera, lá na página de conteúdos da 49 Educação, o Ângelo até pode colocar o link aí para eles, vocês podem ter acesso a um glossário de startups e tem significado de todos esses termos, enfim. Então, é show para vocês conseguirem entender um pouco melhor de tudo isso que a gente conversou e revendo aí a apresentação vai ficar melhor. Tá bom. Isso. Até porque cada uma dessas palavras tem coisa que a gente nem consegue mudar, né? Então, só aprendendo mesmo. Por exemplo, NPS, que é o Net Promoter Score. Esse é o nome da técnica. Então, não é nem que a gente gosta de inglesar as coisas, é que o cara que criou deu esse nome. Fazer o quê? Verdade. Então, tem muita coisa que a gente não domina. Eu tento trazer o máximo possível para a linguagem normal, mas tem coisa que não dá não, gente. Não, e assim, conforme também tu vai entrando neste mundo, tu vai começar indo para várias palestras, mentorias, enfim, meetups, as pessoas começam a falar, é algo normal, né? Porque é algo do dia a dia. O churn, né? Que todo mundo pergunta, como assim churn? É cancelamento, né? É que o significado literal da palavra churn é vazamento. Por que chama assim? É a teoria do balde furado. Foi por isso que nasceu o CS. Porque eu tenho 200 clientes todos os meses, em vez de chegar lá no terceiro mês e ter 600 clientes. Então, eu tenho um balde que tem um furo embaixo e eu estou enchendo ele de água. Ele está sempre cheio, só que nunca é a mesma água. Uhum. Eu estou só repondo. Será que você está fazendo isso com seus clientes? Achando que está mandando bem?
Pensem, galera, pensem com carinho. Robs, a Rafaela perguntou se tem alguma indicação de livro ou de conteúdo para quem está iniciando aí nesse universo. Ai, tem vários livros, eu sou péssima de nome. Eu posso. A gente pode mandar depois um link pra galera com vários nomes? Porque eu tenho uma lista que acho que tem uns 35 livros. Só que eu vou lembrar o nome de 2, assim. Tipo, Não, o do Irã, Senão Ele Me Bate, que é o primeiro livro de CS brasileiro. Legal. E tem o do Lincoln Murphy, né? Que todo mundo acha que ele é o pai do CS aí. Verdade. Ele escreveu o livro que chama Customer Success mesmo. Tem o Experiências Apos, que é muito bom. Tem os da Disney, que são muito bons. Respondendo aquela pergunta do o que difere CS de CX e de UX, né? Vamos lá. O sucesso do cliente é fazer com que ele tenha o resultado esperado. A experiência do cliente é fazer com que, até ele chegar ao resultado esperado, a experiência seja bacana. Por exemplo, vou pegar um Uber para minha casa. O fato de eu chegar em casa é o meu sucesso. Né? Eu peguei o Uber e cheguei em casa. Era isso. Se no meio do caminho ele botou a música que eu gosto, ele ligou o ar-condicionado, me deu uma balinha, a experiência foi melhor. Se ele cumpriu a velocidade, né? Foi uma experiência segura, foi melhor. Mas ele pode ter feito tudo isso e não ter me deixado em casa. O carro pode ter quebrado, sei lá. Então eu não tive o meu sucesso. Então, será que uma coisa supera a outra? Ou as duas coisas caminham juntas? Acho que essa é a grande dúvida, né? Se um contém o outro aí. E eles são de verdade técnicas separadas. Quando eu estou desenhando o onboarding, que eu preciso pensar quando o cliente recebe o e-mail de boas-vindas, 24 horas depois da venda, no máximo. Isso é um processo de entrega de sucesso. Agora, o que está nesse e-mail? Qual que é a linguagem? Como que está escrito isso, né? Se é um e-mail, é um WhatsApp, é um SMS, estabelecer o canal, aí eu já entro no quesito experiência. O branding da empresa é experiência. Então, tem outras coisas que caminham juntas. Então, são técnicas distintas. O X, que já tem mais a ver com a usabilidade, está mais atrelado um pouquinho também com software, com aplicativo e tal. Combina um pouco de user onboarding também. Então, essa usabilidade, né, pode ser boa, só que ainda assim eu não tenho uma jornada de sucesso. Por exemplo, as coisas onde eu preciso clicar, elas não fazem sentido, não tem uma jornada. Então, a pessoa abre o software e, o que eu faço aqui agora? O que eu preencho primeiro? Né? Não tem essa sensação de conexão entre as coisas. Então, são técnicas bem distintas mesmo. Perfeito, perfeito. E, óbvio, a gente está ficando famosa. O Rafael pediu para te mandar um abraço para a galera da Matera, do time Fênix. Oi! Prestigiando e te adorando. Os ruivos vão dominar o mundo. Ótimo. E para a gente finalizar, viu, Robs? Acho que a gente pode voltar a uma pergunta aqui também e já implementar, conectar com a outra, que é o Roberto, ele falou assim, todo esse processo está mais voltado para empresas de médio e grande porte. As maiorias das startups, elas começam pequenas. Ele quer entender como que adequa isso para startups pequenas. E outra pergunta que já fizeram, que eu acho bem legal a gente encerrar, hoje eu não tenho uma cultura de sucesso do cliente. Talvez o meu gerente não apoie, talvez o meu gerente mande algum tipo para o meu cliente. Como que, a partir de agora, eu começo a implementar essa cultura? Acho que dá para fazer esse bom link entre as duas perguntas. Dá sim. Eu acho que o principal, ele está no fortalecimento da comunicação da empresa. Né? A forma como nós nos comunicamos dentro da empresa reflete a forma como a gente vai se comunicar com o cliente. Então, o cliente percebe tudo o que acontece com a gente. Ele sabe que a gente não se comunica entre uma área e outra porque duas áreas distintas perguntam a mesma coisa. Então, né, começa do básico. O vendedor perguntou, o implantador perguntou, o cara do suporte perguntou. Vocês não anotam o que eu falo em lugar nenhum? Então, já começa por aí, né? Com relação a funcionário em uma empresa menor. Como eu falei, numa empresa menor, ou numa empresa que está começando, ou numa empresa que tem menos funcionários, ou que tem menos clientes, enfim, acaba sendo mais fácil eu testar. A grande sacada de CS é eu pegar grupos de cliente e testar se aquele processo que eu estou imaginando funciona. Então, se eu quero, por exemplo, testar o meu onboarding,
Vou estabelecer aqui que o e-mail é no day 1, que uma ligação é no day 3, e que no 5º dia após a conclusão do onboarding, ele vai receber uma ligação para fazer a pesquisa de satisfação. Então, já estabeleci aqui um processinho. Eu vou rodar isso com alguns clientes, eu preciso ter na prática, para saber se o resultado vai ser bacana. Fazer isso numa empresa grande é muito mais difícil, porque a gente tem a burocracia envolvida, a gente tem a hierarquia envolvida, né? Eu presto consultoria para algumas empresas que são bem grandes, tradicionais de mercado, que têm 30 anos de empresa. E é muito difícil fazer esse processo numa empresa que tem 30 anos, com uma estrutura hierárquica, que cada departamento tem um diretor, né? Porque precisa de muitas autorizações para as coisas acontecerem. Se você tem uma startup que é menor, que tem menos pessoas, você consegue fazer isso muito mais rápido. Os testes ficam muito acelerados. E você sai na frente, inclusive, né? Eu acho que até a regra de startup, né? Erre rápido para consertar rápido. Dá tempo de fazer muita coisa, né? Eu acho que essa visão de que isso são muitos processos, é muito difícil, talvez seja só pela forma, né, de largar todas as informações de uma vez só, como eu fiz aqui, de trazer uma enxurrada de coisa para vocês, mas separando devagarzinho, e aí posso trazer um pouquinho da experiência da consultoria, que leva de 4 a 6 meses para estruturar minimamente esse processo que eu falei para vocês, para ter uma área funcional, vai levar aí 4 ou 6 meses. Então, dá para fazer. Na sua startup, você consegue fazer em 2, 3 meses, ter um processo rodando do começo ao fim da vida do cliente. Então, é mais uma questão de adequar o que cabe dentro do seu modelo de negócio, né? Cada um daqueles pontinhos que a gente fez ali. E essa criação de cultura, ela é bem dolorosa. Ah, não tem um jeito fácil de fazer, não tem uma coisa mágica que vai fazer as pessoas aceitarem, muito pelo contrário. Os outros departamentos, eles precisam entender o que está acontecendo, eles precisam se sentir parte, senão eles se sentem trabalhando para a CS. E aí acaba criando várias restrições de comunicação e piorando ainda, né, essa relação. Então, é realmente fazer a galera se sentir parte. Olha, a gente precisa mudar esse processo aqui, porque o resultado que está acontecendo é X. O que a gente quer é Y. Então, vamos pensar numa estratégia para mudar juntos? Mas eu acho que o que fortalece mesmo é a questão de comunicação. Eu vejo muita empresa, por exemplo, sei lá, que não faz reunião. A gente só faz reunião quando tem um problema. Aí você imagina os seus funcionários vendo vocês irem para uma reunião. Tipo, meu Deus, o mundo vai acabar. Né? Cria uma rotina, né? Sei lá, de 15 em 15 dias a gente faz uma reunião para trocar o que está acontecendo entre os departamentos. Vamos fazer o daily, que é uma reunião diária, só as pessoas entre a área ali, para contar o que está acontecendo com cada um. Então, seu trabalho não é mais importante que o trabalho do outro, tá todo mundo ocupado do mesmo jeito. E começar a conversar sobre isso, porque a gente não conversa. Então, não tem como fortalecer a cultura, né? O primeiro cliente são os próprios funcionários, né? Se essa conexão já não existe, não vai existir com o cliente final. Né? E tem vários artigos, vários profissionais que trabalham employee success também, né? Que é para o funcionário, para dentro de casa, que é como é que o meu RH vai fazer ali uma gestão de folha, de treinamento, de tudo, com essa ótica de CS. Legal. Acho que já fortalece muito. Show, galera. Era isso. Para saberem mais, fiquem ligados no blog da Hobbs, fiquem ligados no ClienteCast, que é o podcast aí, para vocês conhecerem um pouco mais, e principalmente nas redes sociais da 49, nos e-mails que a gente vai enviar aí a apresentação para vocês, a indicação de materiais, tá bom? Contem com a gente. Queria muito agradecer. A gente teve bastante gente aqui de manhã, em pleno horário comercial. Sei que é mais difícil para o pessoal entrar, e principalmente mantivemos uns ótimos números aí até o final. Então, quer dizer que o conteúdo foi ótimo. Rob, te agradeço mesmo de novo pela presença. E espero que logo, logo a gente possa fazer mais meetups em conjunto aí sobre esses assuntos, tirar dúvidas, enfim. Obrigadão mesmo por ter destinado esse tempo para 49, viu? Imagina, foi um prazer, eu realmente adorei o convite, adoro falar de CS, já adoro naturalmente falar, né? Vocês percebem que eu falo sem parar, porque eu sou uma tagarela, mas falar de CS é sempre maravilhoso, eu gosto muito, e é difícil para mim, quando eu tenho que dar um resumão assim,
Porque vocês viram aí que o público era bem distinto, então não dava para a gente aprofundar em técnicas já. Mas nos próximos a gente vai aprofundar essa relação e já começar a levar talvez um pouquinho mais para a prática. Se alguém tiver dúvidas aí, fica super à vontade para me chamar. Minhas redes sociais estão abertas, meu e-mail está aberto. Tinha alguma empresa aí querendo bater um papo também. Mas no meu Instagram, sempre eu posto muita coisa de conteúdo em stories, essas coisas assim, fico fazendo uns vídeos aleatórios lá. Agora eu tô fazendo mais, ou não sei se eu tô fazendo mais ou menos. É que antes eu fazia entre um voo e outro. Agora eu tô em abstinência de voo, né? Aí eu fico aqui, né? Fazendo stories. Isso que é mulher empreendedora, né? Inclusive, fiquei super feliz que, tirando o Ângelo, que tá ajudando a gente aí, brigadão, Ângelo, pela participação, a gente fez uma conversa aqui super de empreendedorismo feminino, então te agradeço por essa experiência, algo que a gente conta bastante na 49, viu? Que bom. Obrigadão, galera. Obrigadão mesmo. Gente, obrigada. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.